Será que os tokens Monero é auditável? Porque as grande dúvida hoje falam que o Monero, o principal problema do Monero é que o Monero não pode ser auditado. Não tem como saber se o supply total, se aquilo é real ou é falsificado, ou se eles não estão emitindo Monero XMR de uma forma oculta, duplicando. Será que isso é auditável? Porque é tudo oculto, transação de saída, entrada, valor, tudo é oculto, é privado. Então, como pode ser auditável? Porque e se alguém estiver duplicando o token, né? E se alguém estiver burlando o sistema, né? Criando mais inflações do que foi definido na rede do Monero. E aí o que acontece? Se um dia isso aparecer na comunidade, o valor do token vai desabar, as pessoas vão vender, vão tirar o dinheiro que está aplicado lá, certo? Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês que pode ficar tranquilo, eu vou provar para vocês como funciona essa parte de auditoria no Monero. Então, antes de começar o vídeo, inscreva-se aqui no canal, se você ainda não estiver inscrito, né? E se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe e vamos para o conteúdo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, aqui está, eu preparei. Quem não sabe, aqui, esse conteúdo que eu montei foi o nosso primeiro vídeo, fazendo uma comparação com o Monero com o Zcash, né? Que os dois projetos são baseados em privacidade, porém o Monero de padrão é privado, né? Já o Zcash, ele é opcional, tá? Mas quem não assistiu pode assistir o nosso primeiro vídeo sobre esses dois projetos que está aqui no card, tá? Então vamos lá. O que pode ser auditado? Então depois desse vídeo, acredito que você vai sair amando o Monero já. Se você já gosta, né? Você vai gostar mais ainda. E se você não gosta, a partir daqui você vai gostar, tá? E lembrei de uma coisa que eu tenho que falar agora. Um tempo atrás eu assisti um vídeo de um cara, de um bitcoinheiro, né? Que o cara falou que o Monero, né? Ele é privado bom, só que ele não é auditável. Como é que eu vou saber a quantidade de token que está em circulação se é aquilo mesmo? Como? Né? Questiono. De um cara que come rato para comprar mais Bitcoin. Ou seja, ele falou um dia no X, né? Ele falou assim que, ó, vi um rato em casa e eu comi ele. Assim eu consigo comprar mais Bitcoin, poupando, né, para não gastar e comprar mais Bitcoin. Aí eu comentei lá que não precisa ser tão 880, né? Porque olha o risco que a pessoa correu ao comer, ingerir um rato. Rato é um animal que transporta milhões de bactérias e doenças, né? Então, o que eu quero dizer é que não precisa ser 880 para você comprar Bitcoin. Afinal, recurso financeiro, Bitcoin é um recurso financeiro, certo? Recurso financeiro, se fosse solução para tudo na vida, aí é uma coisa. Mas recurso financeiro nunca foi solução de todo. Não foi solução para todo na vida. Ele resolve grandes questões que a gente precisa no dia a dia. Porém, ele não é a única coisa que a gente precisa para resolver tudo na vida. Eu acho que paz, amor e felicidade e o recurso financeiro, um conjunto de tudo isso, é o que se torna uma pessoa saudável e se torna, né, te dá uma vida mais tranquila e saudável. Então, para você ter saúde, você não precisa, é, né, para você, quer dizer, para você ter recurso financeiro, você não precisa afetar a saúde. Enfim, não precisa ser 880, então vamos lá, vamos voltar para o foco. O que pode ser auditado? Supply total. Supply total pode ser auditado, tá? Como você pode ver aqui. O supply total é a grande dúvida da maioria que como eu consigo auditar se aquela quantidade de token que está em circulação. Então, pessoal, atualmente o Monero tem um supply total em circulação 18 milhões e 440 mil XMR em circulação. E o máximo de supply, do contrário do Bitcoin, ele tem um supply infinito, ou seja, é um token inflacionário.
Porém, isso, pessoal, isso não é ruim, isso é bom. Por quê? Porque o Monero ele emite 0,6 XMR por bloco. E essa inflação anual, ele hoje é em torno de 1% do supply total de 18 milhões e 440 mil. Representa, isso dá em torno de 158 mil XMR por ano. E ele, como eu disse, representa 1% do supply total. O tempo que vai passando, essa porcentagem vai caindo. Por quê? Vai para 18.440, vai para 18.500 e pouco, 600 e pouco. Em vez de 1%, vai cair para 0,95, 92, 90. E assim, cada ano, a inflação vai ser menos que 1%. Isso é muito interessante. Só que a valorização do token, a gente vê ao longo do tempo, ele vem valorizando. No bear market ele estava em torno de 145 dólares, hoje está mais de 300 dólares, né? Então você vê que ele valorizou mais de 100% em questão de 4 anos. Se dividir isso em 4 anos, de 100% a gente vê que uma valorização de 20%, 25% ao ano, né? E se a inflação é 1%, retorno em torno de 25%, se a gente somar isso dentro de um período de 4 a 5 anos, tá? Então é muito interessante, tá? E assim, à medida que a gente vai estar passando cada ano, a demanda pelo XMR vai crescendo. E eu vou dizer para vocês o porquê. Porque a gente vê que a adoção do Bitcoin anteriormente era do povo, das pessoas. As pessoas que estavam adotando o Bitcoin é o dinheiro do povo, recurso financeiro do povo, né? Manter seu patrimônio contra a inflação, né? Hoje a gente vê os governos estão adotando, instituições financeiras estão adotando o Bitcoin. Então, cada vez tem menos Bitcoin nas carteiras do povo e tem mais Bitcoin na carteira dos institucionais, tá? Então, a gente vê que o Bitcoin é auditável, todas as transações, as carteiras, sabemos qual carteira tem quantas quantidades de Bitcoin, né? Só não sabemos qual carteira pertence a qual pessoa, até, a não ser que a pessoa mesmo isso deixa exposto, né? Já o Monero, mesmo tendo o endereço da carteira, não sabemos quantos XMR a pessoa tem. Isso é muito interessante. Então, se é auditável o supply total, é seguro que eu estou colocando dinheiro num lugar onde não haverá inflação, uma mentira que pode destruir, né? Porque afinal, dinheiro é baseado na confiança, tá? O Bitcoin tem limite máximo de supply máximo de 21 milhões, XMR não tem, mas ele tem 18 milhões em circulação. Até ele chegar a 21 milhões vai demorar muitos anos, tá? E como eu disse, inflação é menos de 1%, vai cair para menos de 1%, isso é muito interessante. Então, XMR, as pessoas vão perceber lá na frente, tá? Como aconteceu com o Bitcoin, demorou 15 anos para institucionais reconhecerem, né? O povo não adotou tanto assim, mas vai adotando nos próximos anos. Hoje está 300 dólares, ele pode valer muito mais do que 3 mil dólares, por exemplo, nos próximos 8 anos, né? Então, XMR é uma opção de você diversificar junto com Bitcoin, tá? Não precisa ser 880 ou Bitcoin ou XMR. Se você tem as duas coisas, por quê? Se você tem duas coisas para comer, por que você vai comer um? Só porque você vai comer um e vai deixar de gostar outro, né? A não ser que o outro esteja ruim mesmo. Mas no caso do XMR, as pessoas consideram ruim porque não é auditável. Agora você sabe que é auditável e compartilhe esse vídeo para o teu amigo, colega que duvida do XMR. Mas eu não terminei esse vídeo ainda porque eu tenho que ler o restante, né? Então tá. Supply total é auditável via soma de recompensas. Soma de recompensas mais validade dos Pedersen Commitments, tá? Recompensas, a gente sabe que recompensa por bloco 0,6 XMR. É só a gente somar todos os blocos que foi emitido e recompensa. A gente já sabe a quantidade de valor que existe, né? E o Pedersen Commitment, o que é Pedersen Commitment? Vamos dar uma fuga daqui, a gente volta depois aqui. Tá vendo? Saiu aqui. Pedersen Commitments são uma técnica criptográfica, enrolou minha língua, tá? Criptográfica, tá? Usado para esconder valores de forma segura.
permitindo provar que certas afirmações sobre os valores são verdadeiras, sem revelar as próprios valores, tá? Próprios valores. São muito usados em blockchains que focam em privacidade, como o Monero, especialmente para manter o total de moedas auditável sem abrir os valores das transações. Muito interessante, né? Então agora vamos voltar aqui, tá? Saldo de carteiras. Isso não é auditável. Do contrário do Bitcoin. Bitcoin você pode fazer, se você tem desde a carteira. Aqui mesmo tendo, você não pode. Isso é bom. Justamente, Monero se destaca nesses pontos, tá? Sempre ofuscado, tá? Stealth Address, Ring City, tá? Que é o Ring City é um tipo de anel, transação em anel, né? Que oculta saldo, transações desses endereços, tá? Valores em transações, como eu disse, Ring City, que é um anel, né? É uma transação via anel, onde oculta os valores, quem enviou e quem recebeu e quanto recebeu, tá? Qual valor, né, que foi enviado. Enfim, duplicidade e inflação, olha só. Essa é a dúvida que muita gente tem, que será que o Monero não está sendo duplicado a emissão, já que ninguém consegue ver? E se um dia descobrirem isso, vai desabar o XMR, o preço? Isso não acontece porque as regras matemáticas impedem isso, tá bom? Curiosidade, em 2021, a comunidade Monero chegou a rodar auditorias independentes da blockchain para garantir que não havia inflação escondida. O resultado foi positivo. Isso já faz 4 anos. E se eu poupar um pouco para você, em vez de você auditar lá do início? E se você, já que foi auditado independentes, né? Você pega essa auditoria de 2021 e começa a somar os blocos que foi concluídos e emissão de cada bloco, como você sabe, 0,6 XMR, soma esse valor e vê se supply está em circulação, é o mesmo ou não. Se não der, significa tem duplicidade. Se der, significa que é real. E você acha que ninguém faz isso? Você acha que sistema matemática não faz isso? Então, pessoal, agora que você sabe que o supply total é auditável, tá? E duplicidade da inflação também é auditável, que as regras matemáticas impedem isso no momento da transação, no momento das validações nos nudes, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o segundo vídeo do Monero, que as dúvidas que você tem, né? Você pode, acredito que eu tirei suas dúvidas, né? As principais dúvidas que muita gente tem. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista sobre essa matéria, né? Que eu trouxe bem detalhado, tá? Assista, que eu vou deixar aqui no card, né? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sino de notificação e deixe seu like, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.